Pessoal, estamos aqui mais com uma pessoa aqui do Encontro Eugênio Varmin e é o professor Fábio Scarano. Professor, é um prazer entrevistá-lo aí, desde o início da graduação eu já acompanho um pouquinho do seu trabalho. Que bom, ótimo. E para começar a entrevista, você poderia falar um pouco para o público assim, da sua formação? Você é biólogo mesmo? Onde é que você formou? Mestrado? Eu me formei em Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília e aí logo depois que eu me formei, trabalhei aqui em Minas Gerais 3 anos no setor florestal. O meu trabalho era em empresas voltado para diminuir o impacto florestal, especialmente que plantio de eucalipto causava. E na minha época, não sei hoje como é que está, mas naquela época determinadas áreas de formação a gente não tinha pós-graduação aqui no Brasil ainda. Ou se tinha, era muito incipiente. Então, no meu caso, eu saí do Brasil para fazer doutorado fora direto, não cheguei a fazer mestrado. Certo. Mas no meu tempo em empresa eu aprendi tanta coisa que acho que me foi útil na hora de fazer o doutorado. O doutorado meu foi mais voltado para ecofisiologia e bioquímica de plantas. Legal. E baseado no seu trabalho aí de conservação e tudo, fala um pouquinho da gente sobre essa dificuldade da gente, do meio acadêmico, relacionar com a sociedade em geral. Qual que é o segredo assim, para tentar minimizar essa distância entre o meio acadêmico e a sociedade, a aplicabilidade dos nossos estudos e tudo mais? Eu acho que é uma coisa que é um pouco ambígua, porque por um lado a gente vê que boa parte das coisas que norteiam as práticas da sociedade hoje foram embasadas em ciência, de um lado, né? Então, de alguma maneira, a ciência chegou, né, na sociedade. Agora, por outro lado, a gente pegar o exemplo do setor ambiental aqui no Brasil, o Brasil, a última vez que eu vi, era a 13ª ciência do planeta, e em conservação da biodiversidade, o Brasil era a 8ª ciência. Então, você tem uma ciência de qualidade no país, mas, ao mesmo tempo, a tomada de decisão ambiental nem sempre é a mais acertada, vamos dizer assim. Então, a gente tem aí esses problemas recentes com o Código Florestal, com hidrelétrica, não necessariamente levaram em conta a melhor ciência disponível. Então, isso denota que há uma certa dificuldade de comunicação. E comunicação é que você precisa de dois, né? Então, se o tomador de decisão tem dificuldade em ouvir e o cientista tem dificuldade em falar, essa comunicação não vai funcionar bem. Ainda mais na nossa formação, que é muito especialista, né? A gente sempre, durante a graduação, sempre tende a procurar uma das áreas do conhecimento. Eu acho que a geração de vocês menos, mas a minha geração a gente foi formado em um viés muito especializado. E eu acho que isso, naturalmente, das nossas aulas, passa também. Então, eu acho que o tipo de profissional que a sociedade cada vez mais precisa é um que consiga fazer essa ponte entre a ciência e a tomada de decisão. Isso requer um certo grau de interdisciplinaridade, requer um certo grau de capacidade de comunicação, que eu acho que talvez seja uma dessas coisas que deva ser mais treinada e praticada no âmbito da graduação e da própria pós-graduação. Claro, e uma das áreas que está em voga aí agora é da valoração ambiental, né, que tem se utilizado ferramentas para tentar valorar os serviços ambientais. Sim. E durante sua palestra você até falou de algumas iniciativas brasileiras e do exterior. Comenta um pouco para a gente sobre se é isso mesmo que é o futuro mesmo, o que você acha dessa ideia, se é aplicável. Sim. Tem um histórico aí de ciência por trás disso, de conseguir descrever, explicar o valor que a natureza tem, os serviços ambientais, a biodiversidade. E tem sempre um debate ao redor disso, porque quando se fala em valor, muitas vezes as pessoas associam o valor a preço, né? E aí você precifica a natureza, um negócio mas valor e preço são duas coisas diferentes. Claro. São bem diferentes. E o problema é que, ao longo do nosso desenvolvimento como sociedade, a gente nunca traduziu esse valor da natureza em práticas. Então, para nós, a água está aí sempre, o nome já diz, é um recurso natural renovável. Mas é renovável até quando? A água, o clima estável, os polinizadores que vão permitir que a gente tenha alimentação em quantidade, em qualidade. Esses vários serviços hoje, eles estão em risco, em diferentes partes do mundo mais, outras menos, mas eles estão em risco justamente porque o homem não entendeu o valor desses serviços. Então, a gente conseguir atribuir valor a esses serviços ou incorporar esses serviços às contas públicas, contas do setor privado, isso pode dar um norte de medida quanto a como lidar e, enfim, entender pelo menos o que se está perdendo. Então, para te dar uma ideia,
um dos esforços recentes aí de valoração em escala planetária foi um estudo chamado TEB, TEB, The Economics of Ecosystem and Biodiversity. A gente pode colocar o link embaixo depois. Isso. Que dava conta que o planeta está perdendo qualquer coisa em torno de 3 trilhões de dólares por ano só com perda de habitat. 3 trilhões de dólares por ano é perto do que é o PIB do Japão, que é o segundo e terceiro PIB do planeta. Então, você mais ou menos perde um PIB do Japão por ano só em degradação da biodiversidade. Isso tem que querer dizer alguma coisa aí. Claro. E como fazer as políticas ao redor disso para evitar isso é o que eu acho que esse número no mundo capitalista pode ajudar. E para finalizar, inclusive foi o tema base da sua palestra, que inclusive foi o nome da sua palestra, que é a conservação como base para o desenvolvimento, né? Então, como associar essas medidas de conservação com o desenvolvimento da sociedade, das nações? Eu acho que tem uma coisa que é antiga, uma separação que foi muito nociva para a história da humanidade, do homem e da natureza em caixas separadas. E essa separação resulta da gente ter uma certa dificuldade em se ver como parte da natureza e ser uma coisa separada dela. Então, tudo que diz respeito ao desenvolvimento, que supostamente gera o bem-estar humano, se deu historicamente degradando a natureza. A gente não aprendeu, ou ao menos não a sociedade ocidental, a maioria das pessoas no planeta, a gente não aprendeu o nosso modo, o nosso paradigma de desenvolvimento atual é onde a geração de riqueza se dá a partir da destruição dos recursos naturais. Basicamente é isso. Então, e hoje chega num ponto de limite, como a avaliação ecossistêmica do milênio mostra, os relatórios do IPCC mostram que meio que não dá mais para a gente destruir sem pensar. As custas, né? Então, para sair disso, quer dizer, você de um lado, e o mundo concorda, né, recentemente na Convenção de Diversidade Biológica, que a gente tem que chegar em 2020 com perda mínima de habitat, com extinção zero, com mais áreas protegidas, de um lado. Do outro lado, a gente entende, e é acordo global também, que a gente tem que chegar em 2030 sem pobreza no mundo. Então, como não ter pobreza e ao mesmo tempo conservar a biodiversidade, se o nosso modelo de geração de renda é um que destrói. Então, como encontrar nos valores da natureza meio de geração de renda, criação de emprego para as pessoas, acho que é parte do desafio que a gente tem pela frente. E isso demanda a gente entender um pouco os nossos limites, né, como sociedade, entender os limites da natureza como provedor de bens para essa sociedade, e isso demanda um bocado de ciência, que é onde eu espero que essa oportunidade de poder falar aí para um monte de jovens, estudantes e tal, possa ajudar vocês a incluírem aí nos estudos que vocês fazem esse tipo de temática, que eu acho que é a temática, não vou dizer nem do futuro, é realmente a temática do presente. A gente tem aí 20, 30 anos para virar o jogo, porque se a gente não conseguir virar o jogo, os filhos de vocês, os estudantes de vocês, os netos de vocês vão estar passando por dificuldades que eu já não vou estar aqui para ver. Tá bom? Pessoal, foi um prazer. Até a próxima. Tudo de bom. Tudo de bom. Obrigado. Se vocês gostaram do vídeo aí, pode curtir, compartilhar. E é isso, a gente vai continuar aqui no evento. Um abraço. Obrigado.